Aliás, manchete virou mais uma vez, Josias. A gente adora quando vai virando a manchete, a gente puxa o gancho aqui para o nosso All News e o que a gente pode trazer de análise. Lula precisa dizer a Maduro que é hora de ir embora. Quem está dizendo isso é a Nobel da Paz. Sim, a venezuelana Maria Corina Machado. Ela afirmou que Donald Trump é o líder que mais entende a urgência de derrubar a ditadura. E ela falou a respeito do presidente Lula. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, concedeu uma entrevista, pelo que eu posso entender aqui, ao jornal Folha de São Paulo, e ela disse, a Nobel disse, que esse dia está próximo, o dia de derrotar Maduro. E há um protagonista nesse ponto, diz ela. Se quiser abrir a reportagem aí pra gente. Disse ela, abre aspas, o presidente Trump está fazendo muito para que isso aconteça. Foi o que disse a Corina Folha. E aí ela disse a respeito do Brasil, de que o presidente Lula pode pedir já para que Maduro vá embora. Sobre o Brasil, ela afirma que o presidente Lula precisa agir e usar o fino canal de comunicação que ainda tem com o regime para aconselhar Maduro a ir embora. Ela disse que, uma vez no poder, defenderia a integração sul-americana. Ela diz, o Brasil tem uma enorme responsabilidade regional e não pode ser indiferente ao que ocorre na região. Precisamos garantir que nunca mais uma tragédia como a Venezuela se repita em nosso continente, foi o que ela disse. Tá aí, então, as declarações de Maria Corina numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Bom, a gente já se conecta também com a nossa correspondente lá nos Estados Unidos, a nossa diva americana, Mariana Sanches, conosco. Olá, Mari. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabíola, boa tarde, Josias, boa tarde, audiência. Boa tarde. Vamos lá, Josias, só iniciando nessa manchete aí, agora falando sobre a Corina, ela diz que o Trump é o cara que vai fazer isso e o Lula pode colaborar. E aí? A Maria Corina Machado, Fabíola, ela é oposição ao Nicolás Maduro. Então, ela precisa se opor ao Maduro. Agora, ela precisa cuidar para não desmerecer o prêmio que acaba de receber, né? Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Esse prêmio dá a ela uma certa imunidade, que politicamente é muito valiosa para ela, essa imunidade, porque ela estava com uma vida praticamente clandestina na Venezuela, né? Fugindo do regime, fugindo da perseguição do Nicolás Maduro. Então, é preciso partir de um ponto de origem. Há uma ditadura na Venezuela. Ponto. Esta ditadura, evidente, como qualquer ditadura, é algo inconveniente. A Maria Corina faz o seu papel, é oposição, fez uma oposição, a despeito de ter sido excluída do processo eleitoral, ela fez uma oposição pacífica, foi lá, escolheu um outro candidato, um desconhecido, o Edmundo Gonzalez, deu a ele, transferiu o seu prestígio a ele, e venceu o processo eleitoral. A oposição venceu a eleição na Venezuela, isso foi constatado por observadores internacionais. O Brasil fez também o seu papel, embora a contragosto, demorou, tergiversou, mas o Brasil não reconheceu a eleição do Maduro. O Brasil exigiu a divulgação das tais atas que comprovariam um resultado favorável ao Nicolás Maduro. E não obtendo as atas, o governo brasileiro se absteve de reconhecer a vitória do Maduro. Então, diplomaticamente, o Brasil fez o que estava ao seu alcance. Evidentemente, nesse momento, nem mesmo a Maria Corina, que faz bem em se opor ao Nicolás Maduro, pode considerar razoável uma intervenção militar na Venezuela. Então, ela precisa explicar melhor o que ela quer dizer quando declara que o Trump faz muito para que a deposição do Maduro se materialize na Venezuela. Que um ditador é inconveniente para um país, não há dúvida quanto a isso. Que o Nicolás Maduro faz muito mal à Venezuela, também não há dúvida. Basta observar o êxodo de venezuelanos, as pessoas estão fugindo da Venezuela. Aí ela diz, o Lula precisa
utilizar o canal de comunicação que ainda tem com o regime para aconselhar o Maduro a se retirar do poder. E se a utilização do canal, que ela supõe que o Lula tenha, e deve ter mesmo com o Maduro, pode ser até utilizado, mas ela tem que compreender as limitações que o Brasil tem no caso da Venezuela. Você pode condenar o regime, e acho até que o Lula deveria fazer isso de forma mais enfática, assim como condena a invasão ou uma ameaça militar dos Estados Unidos na Venezuela, que seria tão abjeta como a invasão que o Lula condenou a Gaza. Então, assim como condena a ameaça militar dos Estados Unidos à Venezuela, o Lula deveria condenar também, em termos mais enfáticos, a ditadura venezuelana. Não é? Agora, há limites, não é? A Maria Corina não pode desejar que o Lula se associe a uma intervenção do Trump, uma intervenção militar na Venezuela. Então, ela precisa explicar o que ela deseja, né? Que oposição ela quer fazer e o que ela quer do Trump. Ela acha razoável que o Trump invada militarmente a Venezuela? Se achar, aí ela pode se descredenciar, Fabiola, como uma merecedora do Prêmio Nobel da Paz. Venezuela foi assunto na reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira. Você que sabe tudo do que aconteceu nessa reunião, Mari? Olha, Fabiola, tudo eu não sei não, mas a gente apurou bastante coisa e está tentando descobrir mais, acho que mais vai vir à tona aí nos próximos dias, mas já dá para dizer, Fabiola, que Venezuela não foi assunto, viu? Ao menos na reunião estendida, onde estava... Porque, veja, a reunião entre Rubio e Vieira se dividiu em duas partes. A gente teve entre 15 e 20 minutos de Vieira e Rubio sozinhos, só os dois, num tete-a-tete ali, em que, muito provavelmente, eles trataram juntos dos temas mais sensíveis, políticos, enfim, questões ali, ruídos da relação. Quando vai para a parte estendida, Fabiola, que durou uns 50 minutos e no qual aí estava também o representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer, do lado brasileiro, toda a equipe de diplomatas, a embaixadora aqui, o tema foi apenas comercial. E por que a Venezuela não veio à tona, Fabiola? Já que o presidente Lula tinha citado a Venezuela na ligação com Trump no dia 6. Eu apurei o seguinte, no dia 6, o Lula queria entender em que ponto o Trump estava numa estratégia da Casa Branca que era até então dual. Por que dual? De um lado, ele vinha apostando numa via diplomática com o enviado especial, o Richard Grenell, que chegou a sentar com Maduro, saiu em foto sorrindo, apertando a mão do Maduro, conseguiu negociar um acordo para libertar 6 americanos que estavam presos ali pelo regime chavista. Enfim, tinha uma negociação e uma negociação que, inclusive, incluiria questões econômicas. Havia uma conversa em andamento direta entre Caracas e Washington. E a outra via era essa via militar, que o Rubio subscreve e que já explodiu 5 lanchas que são supostamente de traficantes venezuelanos que o governo Trump diz ter relação direta com o governo Maduro. O Trump, naquele momento, naquela ligação com o Lula, no dia 6, estava num momento de redefinir a sua estratégia, como de fato fez, tanto que ele acabou com a via diplomática agora e parece estar optando pelo caminho bélico de pressão, inclusive admitindo que mandou a CIA talvez tentar uma operação que pudesse matar o próprio Maduro ou tirá-lo de lá preso, enfim. E a Maria Corina tem indicado apoio a esse tipo de iniciativa. Ela tem sugerido que ela prefere pressão máxima sobre o regime Maduro, enfim, porque o que interessa a Maria Corina é a queda do regime. E essa é uma posição, Fabiola, que o governo Lula não apoia de nenhuma maneira. Por quê? Porque, historicamente, inclusive, as nossas relações exteriores são baseadas numa questão de soberania nacional. A ideia de uma intervenção militar num terceiro país é algo que o Brasil não apoia jamais. Não tem como negociar com base nisso, né? A via diplomática sempre seria a solução. Agora, para além disso, hoje, os canais que o Brasil dispõe na relação com o Maduro estão muito prejudicados, porque o Maduro, vamos lembrar, chegou a acusar
acusar o Lula de ser um infiltrado da CIA, quando o Lula se recusou a reconhecer as últimas eleições na Venezuela, para as quais o Maduro jamais apresentou as atas. Então, até ontem, saía aí gente falando que o Brasil se colocaria diante dos Estados Unidos como um possível mediador entre os dois países, e eu conversei com alguns diplomatas, foram bem engraçados, até eles me disseram, o Brasil vai mediar o quê, se não tem boa relação com nenhum dos dois governos atualmente, né? Porque o Lula já não fala com o Maduro, né? O Lula se considerou traído, porque o Maduro descumpriu um acordo que fez o Acordo de Barbados, que era para reconhecer o resultado eleitoral, qualquer que fosse ele. E no entendimento do governo do Brasil, Maduro perdeu a eleição e se manteve no poder. Portanto, descumpriu um acordo. E depois disso, o Maduro ainda tentou forçar uma entrada nos BRICS, à revelia do Brasil, e uma entrada que o Brasil manobrou para barrar junto aos russos. Vamos lembrar disso. Portanto, a relação Maduro-Lula e Brasil e Venezuela não é hoje das melhores, a ponto de o Lula poder passar a mão no telefone e ligar e dizer: ô Maduro, acho que está na hora de você sair do poder, né? Aliás, porque isso mesmo já foi dito, né? Quando o Lula não reconhece a eleição. Então, acho que tem um jogo de cena aí, um pouco da Maria Corina ao dizer isso, e uma vontade de, claro, trazer os atores da região para o lado dela. O Brasil é certamente o país mais importante na região, né?